Olá para todos, eu sou o Coronel Marins e esse é o 44º vídeo de Mentes Holísticas, Gavagai. Bem, o que é Gavagai? Ao longo desse vídeo nós vamos saber. Nós estamos discutindo aqui o holismo semântico, que é o holismo sobre os significados. Antes de prosseguir, eu vou contar uma história. Meu pai é um cineasta que trabalhava com filmes de terror e alguns ditos dele ficaram famosos. Um desses ditos num filme dizia assim: o meu mundo é estranho, pois é formado por pessoas estranhas, mas não mais estranhas do que você. Pois bem, por que ele dizia isso? É a constatação de que para cada um a pessoa se acha normal, simples, descomplicada. Complicados, diferentes, estranhos são os outros. Como diria Sartre, o grande filósofo, o inferno são os outros. Pelo holismo semântico, nós temos que analisar linguagens, teorias, sistemas de crenças e valores de uma maneira holística. Ou seja, nós não podemos decompor as partes e achar que há um significado em cada parte. O significado aparece num contraste, na consideração de todas as partes. Bem, e isso nos leva a conclusões bastante complicadas. No caso da linguagem, por exemplo, nós sabemos, que a linguagem reflete o contato que nós temos com a experiência, com o mundo. E cada pessoa tem um contato diferente com o mundo. Imagine então duas pessoas muito diferentes, de civilizações diferentes. Elas vão ter linguagens diferentes, elas falam línguas muito diferentes. E nesse sentido, se eu precisar traduzir de uma língua para outra, como será que isto é possível? Conta-se uma história, de que o capitão James Cook, que é um navegador, um cartógrafo inglês, que primeiro chegou na costa leste da Austrália com seus marinheiros. Então logo eles viram aí um animal diferente, um animal que pulava sobre fortes patas traseiras e carregava seus filhotes numa bolsa. Sim, é o canguru. E justamente eles perguntaram, qual o nome desse animal? E responderam para eles os nativos: canguru. Então, o nome canguru vem daí. Mais para frente, foi descoberto, assim se conta a história, que o nome daquele animal não era canguru, que o que foi dito para o marinheiro era: o que é que você disse? Ou seja, canguru, por um engano de tradução, ganhou este nome. Bem, hoje disse que toda esta história não passa de uma lenda. De qualquer maneira, o que sabemos é que não é fácil fazer traduções de línguas muito diferentes. Aí, um filósofo nosso conhecido, Willard van Orman Quine, ou Quine, considerado um dos maiores filósofos, se não o maior filósofo da segunda metade do século XX, ele tem um experimento mental que chamou de tradução radical. O que é a tradução radical? É a ideia de que um linguista entra em contato com uma civilização, um povo desconhecido. E ele tem que montar um manual de tradução que outras pessoas vão utilizar. E como ele faz isso? Ele olha como aquele povo se comporta,
com relação à experiência, às coisas do dia a dia e vai fazendo anotações. Então vamos supor que na presença de coelhos constantemente, os nativos dizem gavagai. Gavagai. O que seria isso? Seria gavagai um coelho? Um coelhinho fofo, como conhecemos? Ou quem sabe uma lebre? Aliás, teriam esses nativos uma diferenciação para coelho e lebre, caso existissem os dois animais? Nossos zoólogos têm essa diferenciação, mas será que para esses nativos isso existiria? Bem, gavagai sendo coelho faz sentido, mas também poderia ser dito sobre gavagai que é apenas uma parte do coelho. Por exemplo, o pé do coelho. Né? Para nós, pé de coelho, né, dá sorte. O que se diz é que não dá para o próprio coelho. Pois bem, um símbolo, né, com qualquer significado poderia ser atribuído a gavagai, com ligação a coelho, mas não sendo o coelho por inteiro. E claro, nós estamos numa mata onde há caçadores, esses nativos eles são caçadores e poderiam estar se referindo simplesmente à caça. Eles podiam gostar de coelho como de outros animais e todos esses animais para eles seriam simplesmente uma caça para uma boa refeição. Por que não? Finalmente, a ideia de um deus coelho. Vamos imaginar como os hindus consideram a vaca sagrada. Será que para esses selvagens, certo, o coelho não é um deus, uma entidade fantástica e ao mesmo tempo poderosa? E neste sentido, ao se ver um coelho e se falar gavagai, o que se quer dizer é o ser superior está entre nós. Com isso, Quine concluiu que se houver vários linguistas, cada um pode montar um manual um tanto diferente. E nenhum manual vai estar necessariamente errado. Serão diferentes. Só que os significados são diferentes. Então, esta é a tese do Quine da indeterminação da tradução. Então, numa situação de tradução radical, né, um povo desconhecido, nós temos essa indeterminação da tradução. Pois bem, isso gera consequências muito fortes. Porque, apesar de não é todo dia que a gente está descobrindo um novo povo e precisamos fazer um manual de tradução desconhecido, o que muda para línguas mais conhecidas? Valendo a tese do holismo semântico, eu não posso então garantir que as minhas traduções são absolutamente determinadas. Para isso eu teria que entender os significados, a cultura, a vivência das pessoas que falam outras línguas. Mas é muito pior que isso. Mesmo falando a mesma língua, nós temos experiências diferentes. Então, para mim que vivo na cidade, eu considero os animais de uma forma, normalmente eu vou vê-los no zoológico, na televisão, mas para alguém que vive no campo, os animais estão lá, têm um significado diferente, muito mais ligado ao dia a dia do que com relação a mim. Então, será que por conta disso nós vamos ter dificuldades de comunicação? Porque se você não consegue traduzir exatamente, como é que você garante a comunicação? Então, nós não podemos mais garantir a comunicação entre pessoas que têm experiências diferentes e que, por isso, têm conjuntos de significados diferentes. Mas isso abrange também pessoas com diferentes tempos de vida. Então, crianças, jovens,
Todos eles têm uma linguagem que reflete a experiência deles, que normalmente não é a experiência dos adultos. Como é que então você pode entendê-los e se comunicar bem com eles? Aliás, como você pode se comunicar com você mesmo? Porque você já foi criança, você já foi jovem, os seus significados mudaram. A verdade é essa. Então, hoje, por exemplo, nós temos várias discussões que se dão, até por conta de política, né, sobre a esquerda, a direita. Mas o que significa a esquerda para alguém que é de esquerda? E o que significa direita para alguém que é de direita? É muito diferente do que significa de um para outro. Então, alguém que é de direita acha que a pessoa de esquerda está contra a família. Alguém que é de esquerda muitas vezes acha que a pessoa que é de direita ela é um tanto favorável ao militarismo. Mas será verdade que todas as pessoas de esquerda ou direita são assim? Provavelmente não. Existe aqui um problema de significados e existe aí um problema sério de comunicação. E com crianças, por exemplo. Uma vez, a minha sobrinha neta, menina linda de 4 anos de idade, vestida para o carnaval, veio dizer assim: eu estou arrasando. A minha irmã, vó dela, achou engraçado, filmou, todos nós rimos. Mas o que ela iria querer dizer com eu estou arrasando? Arrasar, por exemplo, tem um significado básico de destruir, mas um significado moderno de impressionar. Ou para ela simplesmente poderia ser estar bonita. Então, os problemas de comunicação podem ser mais sérios do que observamos à primeira vista. Entretanto, nos comunicamos. Se não nos comunicássemos, não poderíamos progredir como espécie. Então vem a pergunta: como fazemos isso? Como é possível, perante a tese da indeterminação da tradução, que nos comuniquemos? Vamos começar a responder esta pergunta no próximo vídeo, em que falaremos do princípio da caridade na linguística. Acharam engraçado? Então, estejam conosco, se inscrevam no canal e venham conhecer esse princípio no próximo vídeo. Até lá! Gavagai!